o nosso casamento é uma bênção. Mas nem sempre foi assim. Meu nome é Luiz Ivan, eu sou formado em engenharia civil e aqui é um dos lugares, um dos bares que eu frequentava. Era aqui que eu me afastava mais da minha família. Era justamente aqui que quando eu chegava do trabalho, isso quando trabalhava, isso quando tinha trabalho, eu vinha para preencher o vazio. Eu vinha para buscar os colegas, os amigos dos bares, eu vinha para conversar com eles. Eu não me sentia bem em casa, eu precisava do álcool para me sentir melhor, para achar que não estava sozinho. Na verdade, para preencher um grande vazio. Muitas das vezes, minha esposa, os meus filhos, vinham me buscar aqui, nesse bar, ou em outro bar aqui do bairro. A bebida rouba a nossa paz. No início ela parece boa, mas depois ela muda a personalidade, ela muda a pessoa. O esposo, a esposa, os filhos, né? Então o álcool era um dos meus piores vícios. Não que fosse o único, porque também tinha o vício do tabaco, do cigarro, né? Tinha o vício da prostituição. E a minha esposa, sabiamente, ela não me confrontava, ela não piorava as coisas. Pelo contrário, ela me tratava bem. E isso me chamava atenção, me chamava muito atenção. A prostituição era praticada nos apartamentos, alguns apartamentos, claro, poucos apartamentos, e as garotas de programa, às vezes eram estudantes, mas elas moravam aqui nesse bairro, e na minha época, e eu já sabia onde encontrá-las, e às vezes até buscava em classificados, porque o vício da prostituição é muito forte. O vício da prostituição atrai a pessoa que tem um vazio, a pessoa que não dá valor à família, que era o meu caso, não dava valor nenhum à minha esposa, os meus filhos, uma excelente esposa. Os meus filhos sofriam muito com os meus vícios, principalmente do álcool. Eu lembro que eles ficavam muito tristes com a ausência do pai. Então eu fui um pai muito ausente em decorrência dos vícios, do vazio. Todos temos problemas, mas não é com o vício, com o vazio, com bares, com prostitutas, com jogos, que a pessoa resolve esses problemas. Pelo contrário, eu até piorava a situação, porque aí a situação financeira se agravava cada vez mais e o meu casamento, a minha família estava sendo destruída pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento. Quem nos conhecia não sabia o que eu passava no meu casamento. Era um sofrimento muito grande. Ele saía todas as noites para beber. Muitas vezes procurava mulheres de programa, voltava tarde. E quando eu ia falar alguma coisa, aí havia discussões, ele era muito ríspido, muito grosso, brigas homéricas. E a cada dia era um sofrimento muito grande. E ele não tinha tempo para a família. Meus filhos viviam sozinhos. Se quisessem conversar ou ficar com o pai, eles tinham que ir para o bar, porque ele só vivia no bar. E quando voltava, dormia e muitas vezes chegava de madrugada em casa. Então era um inferno. Eu passei anos sofrendo assim. Muitos anos mesmo de sofrimento. Eu lembro que meus aniversários eu passava chorando, porque nem nesses dias ele me dava atenção. Eu cheguei ao ponto de querer desistir, de acabar com o casamento. Então as pessoas olhavam e achavam que a gente estava bem, que era tudo escondido. Eu não queria falar, uma vergonha para mim dizer que eu fracassei
Até que um dia eu descobri um Deus que transformou a minha vida. E a partir daí eu tive força para poder lutar pelo meu marido, para poder lutar pelo casamento. E eu tive a certeza de que ele ia mudar, transformar a vida dele. E foi isso que aconteceu, né, meu amor? Isso mesmo. E eu fiz você sofrer tanto e não tinha consciência do mal que fazia para você e para nossa família. E quase que deu errado, mas graças a Deus tudo mudou. Graças a Deus mesmo, que Ele transformou você. Ele transformou você. Hoje é um outro homem. Você é um marido carinhoso, um pai amoroso, cuidadoso. Não sai sem estar perto de mim. Sempre saímos juntos, de mãozinha dada. Você sempre gostou disso, né? E essa transformação só pela força que o Espírito Santo nos dá. Nosso casamento é maravilhoso. Ele é o elo, né, que nos une. E por causa dele nós estamos juntos e vamos ficar para sempre, não é verdade? Para sempre. Eu creio.